acontece é porque teus joelhos estão gritando diante do céu. Eu queria que você virasse para alguém e dissesse para essa pessoa: tranquiliza, porque Ele está cuidando da sua casa. Ele vai mudar a história da sua família. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. Eu estou muito feliz com Jesus nessa noite, essa madrugada, melhor dizendo. Eu tenho aqui a presença da minha advogada, minha amiga, minha intercessora, minha motivadora, a doutora Cíntia, diretamente de Vitória para o Rio de Janeiro. Ela veio adorar aqui com a gente. E eu quero louvar a Deus pela vida dela, porque eu sempre digo uma coisa: quando Deus quer te melhorar, Ele não te dá coisas. Quando Deus quer te melhorar, Ele te dá pessoas. Se você souber valorizar as pessoas que o céu traz para a sua vida, você não continua no mesmo nível que você está. Quando a gente entende o que é relacionamento, quem se relaciona se desenvolve. A gente precisa estar aberto a pessoas que podem nos acrescentar e somar na nossa vida. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, Ele vai falar conosco a importância de valorizar. Amém, igreja? É porque de repente ficou um fuzuê assim, né? Vamos voltar para o culto? A gente vai entender a importância da gente privilegiar e respeitar a vida de quem está na vida da gente. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Porém, não vindo Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara eles de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vias nos dias aprazados, e que os filisteus já estavam ajudando em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reinado. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te reservou. Eu tenho uma história com esse texto, 1 Samuel capítulo 13, aquela famosa mensagem lá da internet: aprenda a lidar com a ausência, né? E essa mensagem, no ensejo, eu não tive condições de pregá-la dentro do contexto de fato que ela era, por causa do horário que me foi limitado. E eu senti por esses dias uma ardência no coração em ter a oportunidade de explicar isso aqui, porque muitas das vezes algumas pessoas, elas pegam uma frase e elas não conhecem o contexto inteiro, e elas começam a julgar a frase que ouviu por não ter a profundidade da informação. E quando eu olho para a Bíblia o tempo todo é informação, e as informações norteiam a nossa vida. Portanto, conhecimento é poder. Quando uma pessoa recebe conhecimento, ela nunca mais é a mesma. E eu acredito que nessa noite ou nessa madrugada aqui neste lugar, o que Deus quer dar para a gente é conhecimento. Porque uma pessoa que recebe conhecimento, ela nunca mais é enganada, nunca mais ela é manipulada, ela não se vai por qualquer coisa. Uma pessoa que detém conhecimento, ela tem uma postura diferente. Uma pessoa que tem conhecimento, ela tem perspicácia e ela vai ter discernimento, porque quem tem conhecimento não é enganado por qualquer coisa. Então nessa noite o céu quer trazer para nós uma informação, e eu quero continuar dentro dessa visão. Eu quero falar sobre a ausência.
A gente percebe que o ser humano tem dificuldade de lidar com a ausência. O ser humano tem dificuldade de viver momentos solitários. Por quê? Porque desde criança na nossa casa nós fomos acostumados a não ser deixados. Preste atenção, um bebê, quando ele está com a sua mãe no colo, ele se sente acolhido, ele se sente protegido, até por causa do calor do corpo, por causa da proximidade, da afetividade. Ele entende que aquele é o seu lugar de conforto. Quando essa criança dorme, que a mãe tira do colo e coloca no berço, no carrinho ou no lugar que seja, essa criança abre o olho, ela começa a chorar. Por que ela chora? Porque ela chora que ela tem sentimento de que está sendo deixada, ela tem sentimento de que está sendo abandonada. E aí ela cria esse choro de alerta para dizer para a mãe, protestando: não me deixe. Então a mãe pega a criança no colo. Tem gente que coloca a chupeta na boca, tem gente que dá mamadeira, tem gente que vai ligar o brinquedinho para tentar entreter a criança e calar a boca, quando na verdade esse choro é uma sensação de solidão. E aí quando as nossas mães, avós, tias, babás e etc. cumprem essa função de dar para nós o colo novamente, de dar para nós chupeta na boca, de dar mamadeira, de tentar ligar um brinquedo para poder chamar a atenção da criança, na verdade ela está causando uma deficiência no desenvolvimento dessa criança. Porque chorar não mata, chorar não faz mal. A gente precisa aprender a deixar as pessoas, aprender a se defender na vida e aprender a encarar aquilo que ela vive sem espernear. Só que é mais fácil calar a boca do choro, não porque quer dar acolhimento, é porque choro incomoda. E tem gente que não quer ser incomodado pelo choro, então ele cria um caminho para calar a boca, para que ele não seja incomodado. Nisso aí a gente começa a sequelar crianças que amanhã mais tarde serão adultos adoecidos, porque não tiveram desenvolvimento, capacidade emocional de lidar com as situações que lhe aconteceram. Então o que a gente entende? Desde criança nós fomos treinados a não viver a solidão. E aí você vai crescendo com essa dependência emocional, psicológica e afetiva do outro. A gente sempre apoia a nossa vida sobre o parâmetro do outro. E não é diferente com Saul. A Bíblia diz que eles estão reunidos, eles estão cercados, os filisteus estão prontos para descer. Eles haviam ferido uma guarnição dos filisteus. Jonathan derrotou um príncipe filisteu, alguém de importância, melhor um prefeito filisteu. E aí diz a Bíblia que como revolta, os filisteus se arrumaram, se prepararam para descer contra Saul e seu exército. Porém, ainda que o momento fosse de crise, Saul sabia perfeitamente que nunca poderia ir à guerra sem que o Senhor desse a direção primeiro. Para isso era necessário receber a visita de Samuel, porque Samuel era aquele que era juiz, profeta e sacerdote e falava ao povo em nome do Senhor. Só que um fato isolado vai começar a causar um conflito e um desconforto na mente de Saul. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas julgam as situações pelo que vê. Ele olhou para os filisteus, eram tantos quanto a areia da praia, eles estavam numa posição superior, e a cabeça, a mente de Saul começou a se preocupar com aquilo que ele via. E eu quero aproveitar. É sério isso? Então abaixa isso, meu filho. Não me tribula não, meu filho. Abaixa isso em nome de Jesus. Não me tribula não, em nome de Jesus. Quer fazer eu perder a linha de raciocínio? Gente, manda a mão para ela e manda queimar em nome de Jesus. Pronto, queima, está queimada. Pronto. Vira para quem está ao teu lado e diga assim: não meça a situação por aquilo que você vê. Fala de novo: não meça a situação por aquilo que você vê, porque nem tudo que você vê é verdade. O problema é que a gente é sabotado pela nossa mente. Você vê, deduz
e sobre a sua dedução você pesa o que você tem que fazer. E nem sempre aquilo que os teus olhos estão te falando é verdade. Às vezes tem alguém rindo, mas não é de você. Mas você viu, a sua cabeça já criou uma projeção e já entendeu, está rindo de mim. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a sermos prisioneiros daquilo que a nossa vista nos diz como verdade, que nem sempre é verdade absoluta. Estou olhando para um Samuel que está sendo, aliás, para um Saul que está sendo enganado pela percepção da sua vista. E o que foi que começou a acontecer? Seus soldados começaram a ficar apavorados, porque eles olham para Saul e percebem que Saul não tem mais controle sobre a situação. Quando eu não me governo, eu não tenho condições de governar pessoas. Pelo fato dele não passar segurança e nem credibilidade para os seus soldados, todos eles foram tomados pelo pânico. E aí eu fiz uma leitura emocional dos homens que ele liderava. Os homens que Saul lideravam eram homens apáticos, eram homens que tinham dificuldade de equilíbrio, porque eles são reflexo daquilo que é o seu líder. Como Saul é alguém descompensado, bipolar, que age no calor da emoção, esse é o reflexo que ele está gerando no seu exército. Então nessa hora que ele precisa de que eles permaneçam do seu lado, eles não têm nenhuma condição psicológica e no equilíbrio para estar. E o que foi que aconteceu? Todo mundo começou a ir embora. Uns se esconderam em cavernas, outros se esconderam em covas. Cada um foi buscando um caminho mais fácil, mais prático e mais rápido. E aqui é que vai começar uma pressão sobre Saul, porque Saul olha para o ambiente e ele vai olhar para o comportamento das pessoas. E quando você está num ambiente que você olha para um ambiente pelo comportamento das pessoas, você vai ser esmagado pelo ambiente onde você está. Eu vim dizer para alguém aqui: nunca decida um ambiente pelo comportamento de quem está à sua volta. Nunca decida o ambiente pela postura de alguém que está ao seu lado, porque não é sobre o que o outro faz, é sobre o que você vai fazer. Não é sobre o que o outro faz, é como você vai se posicionar. Só que tem gente que tem mente tão fraca que qualquer coisa que o outro faça te causa perturbação. Qualquer coisa que o outro fala gera um desalinhamento na tua alma e nas tuas emoções. Saul começou a estar angustiado, perturbado, porque ele está vendo os seus soldados irem embora. E aí ele vai começar a criar dentro de si um descontrole que ele não vai dar conta. Primeiro, ele tem sensação de abandono. O abandono dos seus soldados revela que Saul já viveu esse abandono em casa, porque o comportamento que o outro tem com a gente revela o que a nossa casa fez conosco. Porque tem trauma que você traz da sua casa que nunca foi revelado, mas quando alguém tem um comportamento que você não espera, ele espelha a tua ferida para fora. Tem gente colocando doença para fora, feridas emocionais, porque a tua casa te gerou isso, e até hoje você maquiou e conseguiu seguir, mas o comportamento do outro está sinalizando que você não foi curado, que você não está bem, que você não superou nada, que aquilo que você viveu no teu passado ainda tem força no teu presente e pode bloquear o seu futuro. Mas nessa madrugada o céu te trouxe aqui para lhe dizer: não é sobre o seu passado, é sobre o seu futuro. Lidar com a ausência vai perder o equilíbrio por necessidade de presença. Eu vou falar isso aqui de novo. Quem não sabe lidar com a ausência vai perder o equilíbrio por necessidade de presença. Tem alguém que já lhe deixou, tem alguém que já se ausentou, tem alguém que já declarou: não quero mais estar aqui,
não quero mais estar com você, acabou, encerrou. Mas a sua necessidade de carência afetiva e emocional faz você perder o equilíbrio e perder os princípios, porque você começa a esmolar a migalha afetiva de alguém que não tem condições de ter amor para te dar. Tem gente que por causa da ausência, da partida, da retirada do outro, está perdendo o equilíbrio, porque o outro foi embora e a tua mente ficou bagunçada. O outro foi embora e você achou que tua vida acabou. O outro foi embora e você está querendo morrer. Eu vou dizer isso aqui de novo: não é sobre quem foi, é sobre você que fica. Não é sobre quem te deixou, é sobre a tua mente não virar bagunça. Não é sobre quem foi, é sobre a tua mente não virar bagunça. Eu vou falar isso de novo. Não é sobre quem foi, é sobre a tua mente não virar bagunça. Quando você organizar a tua mente, você vai ver que o outro não era tão importante quanto você pensava. Quando você organizar a tua mente, você vai descobrir que você colocou alguém no lugar que ele nunca merecia ter estado. Quando você organizar a tua mente, você vai ver que você é maior do que alguém que te deixou. Quando você organizar a tua mente, você vai entender. Quando você organizar a sua mente, você vai entender que na verdade quem precisava de você era ele. Ele é baracanda labassoremianda labaia. Quando você organizar a tua mente, você vai entender que quem precisava de você é quem te deixou e não você que precisava dele. Organiza a sua mente, organiza a tua mente, organiza a tua mente. Deus vai te dar clareza. Organiza a tua mente. Sabe por quê? Se você não organizar a tua mente, a ausência do outro vai te colocar em uma posição de refém. Como é que você fica refém? Você vai dar um jeito de vigiá-lo na internet. Ele já te bloqueou, aí você usa o Instagram do outro, o Face do outro. Isso quando você não precisa criar um Facebook só para olhar aquilo que te machuca. Machuca, fere, não agrega, não ajuda, mas faz falta. Por quê? Porque você não sabe lidar com a ausência. E aí você vira refém do outro. E quanto mais o outro entende que você é dependente dele, ele vai fazer resistência para poder te expelir. Porque tem alguém sinalizando por você: de uma vez por toda, para de falar comigo, para de importunar, para de mandar mensagem, para de mandar recado. Eu não quero falar, não quero te ver, não quero ir atrás. Tem gente sinalizando para você que já acabou, só não acabou na tua cabeça. Mas Deus te trouxe aqui nessa madrugada para dizer que o que foi encerrado está encerrado. Ele vai encerrar na tua mente, Ele vai encerrar na tua alma, Ele vai encerrar nas tuas emoções. Porque você não foi feito para ser escravo. Outra coisa, se você tiver dificuldade de lidar com a ausência, você vai ter dificuldade de governar lugares, pessoas. Você vai ter dificuldade de liderar o seu futuro e o seu destino. Porque se cada vez que alguém te retirar da tua vida, você perder o controle, meu irmão, te interna. Porque o tempo todo na vida da gente tem alguém deixando a gente. O tempo todo na vida da gente tem alguém indo embora. Porque nem todo mundo que está com a gente para a vida inteira. E ninguém é obrigado a ficar com a gente o tempo todo. Tem gente que vai passar na nossa vida, mas não vai ficar nela. A gente é que tem que ter maturidade para lidar com o comportamento do outro quando ele não foi aquilo que eu esperava. Você pode até sentir a dor, você só não pode deixar essa dor virar prisão. Você pode até sentir a dor, mas você não pode deixar essa dor virar prisão. Eu sei que causa revolta. Eu sei que gera raiva na gente, gera ira na gente, porque a gente olha para o outro na posição de ingrato.
porque a gente entrega, a gente investe, a gente ajuda, protege, a gente melhora. Tem gente que hoje só melhorou de vida porque tu chegou na vida dele, mas mesmo assim ele foi embora. E o problema é de quem? O problema é de quem foi. Continua você na tua posição. Você não pode mudar por causa do comportamento do outro. Para fechar isso aqui, olha a leitura que eu faço aqui. Porque Saul está preocupado com o ataque. E o céu está olhando para ele dizendo: não é sobre ataque, é sobre controle. Não é sobre o ataque, é sobre controle. Porque vence quem tem controle. Porque quem não tem controle, mesmo tendo capacidade, vai perder habilidades. Ele está tão preocupado com quem pode atacar que ele está perdendo para ele mesmo por não se controlar. Aí você está preocupado com quem está falando mal, com quem está denegrindo, com fulano que não vai com a sua cara, com fulano que está fechando a porta, está queimando você. Ei, não é sobre o que ele faz, é sobre o controle que você tem. Porque quem tem ciência do caráter que possui, não fica se preocupando com o latido de cão morto. Quem tem noção do caráter que possui, não fica com medo da ameaça. Não tem medo, vou fechar a porta. Ei, a porta não é embaixo, a porta é em cima. Se você tem ciência de quem você é, fica na presença de Deus. Não é sobre ataque, é sobre controle. É que você está acostumado a vencer na força. Você está acostumado a vencer gritando. Você está acostumado a vencer no tirando a limpo. Só que o céu te trouxe para dizer aqui, ó. Se você silenciar sua alma, você domina qualquer coisa. Silencia a sua alma, silencia a sua mente. Eu sei que tem hora que a vontade é de botar tudo pra fora. A vontade é de jogar a verdade na cara de alguém que quer parecer inocente sendo culpado. A vontade que a gente tem é botar em pratos limpos. Mas deixa eu te falar, o segredo nessa noite não é fazer a tua autodefesa. O segredo nessa noite é: cala a boca, cala a tua alma, cala a tua boca, cala a tua alma, cala a tua boca, cala a tua alma. Aqui tem gente que nem precisa você fazer movimento para ir contra ele. Por quê? Sobre a cabeça dele já tem uma sentença. E quem deu a sentença não foi a terra. Quem tem a sentença, quem fez a sentença foi o céu. Porque quem mexe contigo não mexeu por você com a primeira vez. Já é reincidente. Tem gente que já tem juízo na cabeça. Tem gente que já carrega a justiça na cabeça. E você quer se estressar por quê? Ei, vai pra igreja adorar, vai pregar, vai cantar, vai sonhar, vai realizar e deixa! Aleluia! Diga pra alguém assim: o seu perseguidor já tem sentença na cabeça. Fala assim: não perde tempo com ele. Não perde tempo com ele. Se concentra em sonhar. Se concentra no teu ministério. Se concentra no teu projeto. Vai louvar, vai pregar, vai adorar, vai projetar, vai viver. Deixa ele, 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 deixa ele.
Para terminar aqui, mais uma vez, a mensagem vai ficar pela metade. Saul perdeu para quem? Saul perdeu para quem? Porque o texto não diz que os filisteus desceu para brigar com ele. Não. Para quem Saul perdeu? Saul perdeu para si mesmo. Porque quando ele teve sensação de abandono, ele deixou a sua cabeça virar uma bagunça. Ele perdeu para quem foi embora. Ele perdeu para as suas emoções. E ele perdeu o seu destino. Por quê? Porque por causa da retirada do outro, ele faz inversão de valores. Quem vai embora vale mais do que a cobertura espiritual. Quem ele não devia, quem ele não devia desrespeitar, ele desrespeita. Aí sabe por que eu vejo isso aqui interessante? Porque Saul é profeta, juiz, sacerdote. Foi ele que ungiu Saul para ser rei. Saul conhece quem é Samuel. Mas na ausência de um exército moralmente fraco, ele se importa mais com quem foi embora do que com a vida de Samuel que está a caminho. E eu me perguntei por que ele fez isso. Primeiro, quando você começa a olhar para uma pessoa que Deus trouxe para a tua vida para te melhorar como alguém comum, você perde o respeito sobre ela. Por isso que não se deve tratar pastor como colega, pastora como colega, profeta como colega. Profeta não é tua colega, não é teu colega. Pastor não é teu colega, não é tua colega. Não. Porque quando você começa a encarar alguém como alguém comum, essa pessoa perde a relevância e a importância na sua vida. Então como é que Saul olha para Samuel? Alguém comum. É tão comum para ele que ele se viu no direito de se tornar sacerdote no lugar da cobertura dele. Você sabe quem faz rebelião contra a liderança? É gente que olha para a liderança como alguém comum. Aí ele vê tão comum que ele diz assim: eu também posso ter, eu também posso fazer, eu também sei fazer. Vira comum, perde respeito, perde a importância, perde a relevância e a significância. Aí Samuel está demorando, não é porque é atrasado não. Está fazendo uma viagem a pé, é de idade, está cansado, mas está se esforçando para investir na vida de Saul. E Saul está olhando em volta. Foi embora, mais um tanto foi embora, mais um tanto foi embora. Os filisteus vão descer. A visão dele está em quem vai descer, em quem foi, mas não está projetada para olhar para quem ia chegar. Aí sabe o que ele fez? Saiu do papel de rei para sacerdote. Não transite num papel que não é teu. Não queira ser o que você não é. Não queira olhar para o outro e entender que você pode ser ele ou fazer o que ele faz, se você não tem habilidade para tal. Pegou ele, aí ele vai justificar. Forçado pelas circunstâncias. Forçado? Tinha arma na cabeça? É muito fácil dizer que eu fui forçado para justificar o meu erro do que ser honesto e dizer: eu não tive controle das minhas emoções para te esperar. Porque tem gente errando e tentando usar justificativa. Não, porque eu fui forçado, porque me levaram. Calma aí, você tem direito de escolha.
Todos nós temos desejo de erro, mas errar a escolha é nossa. Ele diz, fui forçado. Não fui forçado. Você sentiu vontade e decidiu viver essa vontade. Pegou, ofereceu o holocausto, o sacrifício no lugar de Samuel. Virou sacerdote. E quando ele acabou de oferecer o sacrifício, a Bíblia diz: e Samuel chegou. Isso significa que ele estava muito perto. Mas porque o outro não sabe lidar com a própria vida, ele vai perdendo o controle de tudo à sua volta. E aí quando Samuel chega, ele ainda vai saudar Samuel como se nada tivesse acontecido. Samuel olhou para ele e perguntou para ele: o que foi que tu fizeste? Não é porque eu fui forçado pela circunstância, porque eu vi um povo me deixando. Eu olhei para os filisteus, eu disse: eles vão descer aqui, vão acabar comigo. E porque tu não chegava nos dias aprazados, eu resolvi oferecer um sacrifício. Samuel olhou para Saul e disse: ó, que loucura tu fizeste. Cuidado para não agir em loucura, hein? Cuidado para não agir debaixo de loucura. Se as suas emoções não estão alinhadas, nem se mova. Se as emoções não estão alinhadas, não fale. Se as emoções não estão alinhadas, não faça. Não dê um passo para não agir em loucura. Porque quando ele declara a Samuel o que ele fez, Samuel falou: louco foste você. Porque sabe, Saul, esse seria o dia, não era o dia que Deus ia autorizar a tua ida à batalha, não. Este era o dia que Deus ia confirmar o teu reinado em Israel. Mas porque você não teve autocontrole, não soube lidar com a ausência, não soube se governar e perdeu respeito pela cobertura que você possuía, hoje você perdeu tudo. Tu perde o trono, tua casa perde o trono, porque hoje mesmo Deus já achou um substituto para colocar no teu lugar. Aí eu vim dizer para alguém aqui: cuidado para não ser trocado de lugar por atitudes imaturas, porque Deus é o Deus que coloca, mas é o Deus que retira. Ele coloca e Ele substitui também. Demetria, Cabadaravayatia, Calabaracanda, Labassai, Demetria, Calabarada, Emiandara, Sobianda. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: cuidado para não sacrificar o teu destino. Por causa dele, ele perde o trono e tira toda a sua casa do trono. Cuidado para você não se embaraçar a vida dos outros. Porque ele não se embaraçou sozinho. Ele perdeu o trono e a sua casa. O seu filho perdeu o direito de dar continuidade à linhagem real. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Se você ficar preso nesse sentimento de carência, de ausência, de quem foi embora, de quem te deixou, de quem está sinalizando: tô indo, não vou caber mais aqui. De gente que está sinalizando para ti que não quer mais fazer parte da tua vida, que até aqui deu, daqui para lá não dá mais. E você está forçando para caber onde você não cabe. Você está tentando forçar alguém a continuar no lugar aonde ele não quer mais. Tu quer ser celebrado aonde você está sendo tolerado. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: está na hora de ser inteligente e aprender quando os ciclos se encerram. Acabou, acabou. Foi embora, amém. Não deu para ficar, amém também. Aprenda a respeitar quem vai, aprenda a respeitar quem se retira. Só quem não pode se perder é você. Fica de pé. Fica de pé. E eu termino com essa frase: você pode até perder pessoas, mas você só não pode se perder de si mesmo. Diga para alguém: você pode perder pessoas,
Você só não pode perder de si mesmo. Você pode perder pessoas, você só não pode se perder da sua própria vida, da sua própria história. Deixa quem quiser ir embora. É você que não pode deixar isso fazer bagunça na tua vida. Você não pode se perder de você. O céu te trouxe hoje aqui para você se encontrar. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui nessa noite, mas são refém do abandono. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui nessa noite, mas são refém de pessoas que te deixaram. Pessoas que quando alguém foi embora, a tua vida nunca mais voltou a ser a mesma. Porque você tem dependência do outro. Você precisa do outro por perto para se sentir amado, para se sentir alguém. Você projetou na sua mente que sua vida só vai andar se o outro estiver. E a sensação que você tem é que acabou porque o outro foi embora. Tem dor que Deus causa na gente para desenvolver a gente e para nos dar independência. Tem dores que o céu causa na gente para a gente mudar a nossa postura. E nessa noite, aqui nessa madrugada, eu quero chamar aqui na frente rapidinho no altar. Eu quero orar por pessoas que se sentem aprisionadas pelo comportamento de pessoas que se retiraram da sua vida. Sai do teu lugar e vem para cá que eu quero orar com você. Você que foi vítima de traição, você que foi decepcionado ou decepcionada, você que depositou confiança, que apostou, que investiu, que ajudou, mas foi deixado. E desde lá para cá você não consegue ser mais o mesmo. Você não consegue ser mais a mesma. Isso ainda te dói, isso ainda te machuca, isso ainda te aprisiona. Eu estou querendo orar nessa noite por pessoas que não querem sacrificar o destino que tem. Pessoas que entenderam que não pode mais permitir essa bagunça na sua mente nem na sua alma. Porque é fácil vir para uma vigília como essa e adorar num ambiente bom como esse. É fácil pular, marchar, rodar. Só que se você não organizar a tua vida por dentro, nada vai adiantar. O céu te trouxe aqui nessa noite para organizar a tua vida por dentro. O céu te trouxe aqui nessa noite para organizar a tua mente, para organizar a tua alma. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Porque nessa noite o Senhor vai colocar tudo no lugar. Você vai entender que alguém não era tão importante assim como você imaginava. Nessa noite é noite de alinhamento. Chega mais para frente, por favor. Chegue mais para frente. Eu queria pedir à igreja que ficasse bem ligada, viu? Porque quando vai se aproximando às 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã é a hora da batalha, a gente precisa ligar mais. Fica mais ligado. A gente está aqui na igreja desde 8 horas de joelho dobrado. Porque a gente entende que isso aqui não é qualquer reunião, não. Isso aqui não é ponte, isso aqui não é encontro, isso aqui é lugar de cura. Essa igreja é conhecida como lugar de cura. E nessa noite o Senhor veio curar almas de pessoas aqui. Que leva Shurianda, derrementra calabandará xérgia. O céu está dizendo para mim que ainda tem gente para chegar aqui. Mas eu não vou ficar forçando você a sair do seu lugar, não. Você precisa romper com isso. Tem gente que tem dificuldade de deixar o passado com medo do desconhecido, porque prefere ficar naquilo que é familiar e dói. Deixa aquilo que dói. Ainda que o novo ciclo seja um ciclo de desafiador, é melhor doer uma vez do que doer a vida toda. O céu está querendo entregar liberdade para a vida de alguém aqui hoje. O céu está querendo entregar liberdade para a vida de alguém aqui hoje. O céu quer mudar a sua postura hoje. Porque tem muita gente ferida aqui dentro desse ambiente. Mas esse lugar aqui é o lugar de cura. Isso venha mesmo. Sai do seu lugar, venha mesmo.
Eu queria pedir ajuda aos intercessores da nossa igreja, as mulheres de oração, as pastoras. Eu queria pedir a igreja ligada aqui agora, ligada, porque existe uma guerra muito grande acontecendo para que vidas não sejam libertas. Mas a libertação começa agora. A libertação começa agora. Feche os teus olhos aí agora. Você que não saiu do seu lugar, estende as suas mãos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que todo espírito de distração seja amarrado agora. Todo espírito de distração seja amarrado agora. Manietado, valente, roubado-lhe as forças. E que os demônios sejam impedidos de se comunicar entre si. Que seja estendido agora sobre esta igreja o manto de sangue, o manto da invisibilidade. Que o céu agora se alinhe à terra. E que neste momento cadeados e correntes comecem a ser quebrados. Seja agora ordenado o seu alvará de soltura. Aonde você estava prisioneiro, aonde você estava prisioneira, eu declaro pelo poder de Jesus que o teu alvará de soltura chegou. O teu alvará de soltura chegou. O teu alvará de soltura chegou. Eu declaro agora que toda área de emoção deformada, toda área de emoção tóxica, toda área de emoção danificada, toda área onde você estava aprisionado e aprisionada por fala do outro, por comportamento do outro, por atitude do outro, você é livre agora. Você é livre diante do altar. Você é livre na sua casa, onde você estiver. Você é livre onde você estiver. Os irmãos dos Estados Unidos, em Massachusetts, eu profetizo que vocês estão recebendo a liberdade do Senhor Jesus sobre as suas vidas, sobre as suas emoções. Pastor John está agora reunido numa sala com uma congregação de irmãos lá nos Estados Unidos, recebendo de Deus através da vigília da gratidão, da amor e fé. E nós declaramos que todo espírito de depressão que rodeia este lugar seja agora anulado pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, você nunca mais vai viver pela metade. Você nunca mais vai ser refém do outro. Você nunca mais vai andar prisioneiro do outro. A sua vida vai começar a andar pelas suas próprias pernas. Deus está te dando autonomia hoje. Você vai aprender a andar sozinho. Chega de depender de muletas emocionais. O Senhor está dando hoje para você liberdade, 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 liberdade. Receba uma unção específica para você controlar aquilo que te controlava. Alabra xereva sébia, promene revasse cantaraba.